mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares, Capitu. Agora, no Grandes Mulheres, vamos conversar com a presidente da Comissão de Defesa da Mulher na Câmara, a vereadora petista Flávia Pereira, e a jornalista Rose Nogueira, presidente da ONG Tortura Nunca Mais. Tudo bem? Tudo Flávia, é um prazer, Rose. Começamos com... Rose, você é presidente do Tortura Nunca Mais, né? Como é que é essa ONG? Do que se trata? A ONG Tortura Nunca Mais, quer dizer, uma ONG é um grupo, nasceu para combater as torturas e as sequelas das torturas no regime militar, não é? Então, até hoje ela existe no combate à tortura especificamente, inclusive a que ocorre hoje na FEBEM, nas delegacias e tudo, e também ajudando o pessoal daquela época a superar essas sequelas, não é? E a procurar seus direitos, não é? Então, o Tortura Nunca Mais também incorporou, a partir desse ano, o que nós chamamos em direitos humanos de DESCA. São direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então, ele tem o direito de tratar de todas essas questões. Por exemplo, a questão social. Nós podemos tratar fazendo propostas de políticas públicas, por que não? Também. Eu não sei o que você acha disso, Flávia. Os movimentos sociais passarem agora a ser propositivos. É um papel muito importante o movimento social, no que diz respeito a propor, a reivindicar as políticas públicas necessárias para a população. E seja qual for o governo, seja um governo próximo ao seu partido, a quem a pessoa votou, seja qual for o partido, quem é eleito é para administrar e implementar as políticas públicas para a população. Flávia, você tem aqui também, já que a gente está falando dessas sequelas da violência, da tortura, a gente sabe que continua ainda hoje algumas torturas, principalmente doméstica, violência doméstica. Você preparou esse caderno, né? O que te levou a preparar esse caderno Violência contra a Mulher? Como é que foi isso? Olha, isso é pela prática. Eu tenho um trabalho há mais de 20 anos no movimento feminista e sou fundadora da Casa da Mulher Lili, tem uma entidade que tem na Zona Leste, na Vila Prudente, que nós trabalhamos bastante a autoestima da mulher, até para a mulher perceber quando ela sofre violência psicológica, sexista e também a violência física e sexual. Então, precisamos ter materiais didáticos que as pessoas percebam, possam se formar e se informar da violência e de que forma que a violência acontece com as mulheres. Porque a violência contra a mulher, ela acontece, a maior 90% da violência contra a mulher acontece dentro da casa dela, onde a mulher tinha que ser protegida. Então, por isso, eu chegando na Câmara, sendo uma vereadora, uma mulher popular, uma mulher que tem um trabalho no movimento social e no movimento de mulheres, eu não poderia deixar de elaborar materiais que pudessem ajudar as mulheres e a sociedade e também aqueles que trabalham nos serviços públicos, no atendimento, terem na mão um guia de atendimento às mulheres que são vítimas de violência e que também a violência deixa muita sequela na vida das mulheres. Certo. Rose, você que viveu um momento de censura, você foi presa em 1969, né? Você trabalhava como jornalista na TV Cultura nessa época, inclusive com o Vladimir Herzog, né? Isso foi trabalhar depois, eu passei para a TV depois. Mas antes de falar dessa, eu fui presa em 4 de novembro de 69, que foi o dia que a polícia matou o Carlos Marighella. O Marighella. Não é? Certo. E eu fiquei presa 9 meses. E depois mais 2 anos e meio em liberdade vigiada, assinando toda semana aqui na Auditoria Militar da Brigadeiro Luiz Antônio. E ao final fui julgada e absolvida. E minha vida, claro, acabou naquele momento. Foi acabou difícil para o você que era. Depois. Eu tinha um bebê de 1 mês quando fui presa. E o que aconteceu com relação ao bebê? Eu fui presa pelo delegado Fleury. Depois
acusado e naquele processo do Esquadrão da Morte. Fui presa por aquele pessoal. E eu... Que inclusive o Fleury também, que armou todo na Casa Blanca, né? Para pegar o Marighella, né? Exatamente. E eu fui presa naquela madrugada. E... Você foi torturada? Como é que foi? Você chegou ao DOPS? Fui, como todo mundo que chegava lá nessa época. Passar na mão daquelas pessoas era candidata à morte, muito séria. E fui sim, eu fico um pouco emocionada, não é? Até hoje, que já se passaram 35 anos. Meu filho está com 35 anos, que é a idade é o tempo que faz isso. Ele tinha 1 mês de idade e foi levado lá no DOPS 2 vezes para me ameaçarem. Com o seu filho ameaçaram? Foram buscar minha sogra, que estava com ele, né? Levaram e ameaçando a criança, né? Dizendo que iam quebrar as pernas a primeira vez, a segunda que iam queimar. E eu quase enlouqueci. E fora comigo mesma. Foi terrível, inclusive tomei uma injeção para cortar o leite, porque eles diziam que ficavam incomodados com o leite. E então eu passei por isso, fiquei 9 meses presa. O meu pai, quando me viu presa, algemada, foi lá uma vez, 4 dias depois ele teve um infarto e morreu. E nós conseguimos, a minha família, meu marido, eu fiquei 9 meses, o meu marido ficou 1 ano e meio, um pouco mais até, mas fomos acusados da mesma coisa. Depois a gente ficou proibida de sair da cidade, tinha prisão preventiva e assinava toda semana aqui na auditoria, bater ponto, como eles falavam. Se você não aparecesse, eles mandavam buscar você de novo. Você chegou a ficar no presídio Tiradentes? Fiquei no presídio Tiradentes. E chegar no presídio Tiradentes era um alívio. Porque era mais você saía da mão, né? Do DOPS, da mão da polícia e já estava na mão da justiça militar, entre aspas. E cheguei a ficar com 44 companheiras. E na prisão, apesar daquele sofrimento todo, eu fui conhecer meu filho com 10 meses de idade dele. Apesar disso tudo, roubaram tudo da nossa casa, tiraram tudo. Eles acabavam com a sua vida, ameaçavam sua família. Então, eu saí de lá, acho que mais forte, porque eu conheci no presídio, na polícia, algumas das pessoas mais extraordinárias da minha vida. Quem foram? Né? Tem algumas que vocês conhecem. Uma delas é ministra de Minas e Energia agora, Dilma Rousseff. Eu vou falar de cargos, mas tem outras que são inteiramente anônimas, como a Cidinha Santos, que mora em Ribeirão Preto, que é um sonho de pessoa. Tem a Arlete, que infelizmente já faleceu, a Vilma Barban, a Nair Benedito, aquela grande fotógrafa, jornalista, a Hilda Martins da Silva, que é viúva do Virgílio Gomes da Silva, que foi morto na polícia, na tortura, na Operação Bandeirantes. E nós agora, 35 anos depois, no Grupo Tortura Nunca Mais, este ano, apresentamos o laudo que constava no IML que comprova a tortura, a morte dele na tortura. Então, muitas mulheres foram torturadas, né? Todas. Vereadora Flávia, com relação a todas essas torturas, você já sofreu algum tipo de violência? Já viu, já testemunhou algum tipo de violência para estar montando esse trabalho, violência contra a mulher nos dias de hoje? Eu já sofri violência contra a mulher, mas foi na minha casa, no meu casamento. Mas eu conheço e acompanhava porque eu morava na periferia e nesse momento que eles estavam sendo presos, a gente fazia o trabalho de retaguarda na periferia, de atividades de apoio à luta naquela época, que era uma luta contra todas as formas de discriminação e de opressão e também da ditadura militar. As pessoas não podiam se organizar, as pessoas não podiam, então meu trabalho era na igreja, que na igreja tinha espaço para a gente se esconder quando a polícia chegasse. Muito apoio. Então, e eu tenho amigas como a Rosa, é a minha amiga, a Melinha Teles, a Crimé, a irmã dela, a Clara Chafre, a Terezinha, uma infinidade de pessoas que precisavam do nosso apoio.
Tanto que quando, no governo do PT, com a Luísa Erundina, quando nós criamos a Casa Eliane de Gramont e nós criamos a Casa Abrigo, nós colocamos o nome na Casa Abrigo de Casa Helenira Rezende, que era uma ex-companheira militante daquela época que foi assassinada também. E a Casa Eliane de Gramont... Tem que ser lembrada, né? Eles têm que ser lembrados. Devem ser lembradas. E a Casa Eliane de Gramont porque foi uma mulher, uma cantora de classe média, uma mulher artista que foi assassinada pelo seu ex-marido, Lindomar Castilho. E naquela época nós criamos a Casa Eliane de Gramont, que é um centro de referência de violência à mulher, de apoio, que fica aqui na Vila Mariana, na Vila Clementina. Nós colocamos o nome da Eliane de Gramont, que é para lembrar o nome das mulheres que só por quererem lutar e ter uma sociedade justa, ter uma vida digna na sociedade, elas foram assassinadas, espancadas. Então, nós não podemos esquecer essas mulheres devem ser Falar homenageadas, uma com certeza. coisa, que é a importância do trabalho da Flávia, não é? Na questão da violência contra a mulher. Quando a gente fala a violência contra a mulher, fica parecendo assim, é uma coisa desse casal, daquela casa. Não, é uma coisa de toda a sociedade. É uma coisa de toda a sociedade. Inclusive, lá no Grupo Tortura Nunca Mais, também estamos criando uma comissão, certo? Contra a violência contra a mulher. Por quê? Porque faz parte dos direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais. Então, como recomenda a ONU. Então, é preciso que todo mundo enxergue que se uma pessoa estiver sendo torturada, ou uma mulher sendo espancada, ou uma criança, como está acontecendo no Rio de Janeiro, por causa de assaltos a turistas, agora pegam todas as crianças e levam para um presídio, sei lá, que foi o que eu ouvi ontem na TV. Quando acontecer isso com uma pessoa, é a sociedade inteira que está sendo ofendida. Então, uma mulher que tiver, seja na sua casa, no seu trabalho, e tiver uma questão de violência com ela tem que procurar, sim, a ajuda e se juntar com outras e tem que lembrar, não sou eu aqui, não é meu corpo ofendido, só. É a sociedade brasileira inteira que está sendo ofendida. Então, esse tipo de trabalho é fundamental, mas que eu acho que é fundamental para a luta que a gente teve depois, para o que eu chamo de você sair mais forte, embora esse sofrimento jamais vá apagar. Os torturadores só tinham razão numa psicológicas, coisa. principalmente. Numa coisa eles tinham razão. Eles iam detonar a vida de alguém. Para mim, pelo menos, me disseram, e diziam para todos, marca de tortura não sai. Não sai nunca mais. Eu acordo, pode ser hoje em dia, de repente achando que eu estou ali na mão dele. Você se lembra de ainda tudo, tem pesadelos? Volta tudo, assim como uma questão da emoção, assim como muita gente tem marcas até físicas até hoje. Eles têm toda a razão. Não sai nunca, nunca vai sair. Com relação a isso, Rose... E na mulher também não. É isso que eu acho, que a mulher, não sei se a Flávia concorda comigo, uma mulher espancada, ela passa a ter uma questão interna tão grave, entende? Que ou ela vai trabalhar isso em prol de todas e para que não ocorra mais e para que ela possa se justificar, porque naquele tempo, por exemplo, a Flávia está falando isso, anos depois, em 1980, eu sou jornalista profissional. Inclusive TV Mulher. TV Mulher, sou uma das criadoras da TV Mulher, fui a primeira editora-chefe, fui diretora Parabéns, da que TV foi um Mulher. ótimo trabalho. Fiz o Balão Mágico, porque as crianças fazem parte também do nosso mundo. A gente nunca mais esquece, né, desses trabalhos maravilhosos, né? Por exemplo, quando você leva essa questão da mulher para a TV, como você está fazendo agora também, né? Eu só acho que grandes mulheres, para mim, é meio demais. Grande mulher aqui é a Flávia, que é vereadora dessa casa. Grandes mulheres são então, aquelas que estão lá administrando um salário bem baixo para criar os filhos também, né? Mas quando você chega naquele tempo, em 1980, a TV Mulher começou, eu recebia, sei lá, acho que 1000 cartas, mais por semana, não tinha computador, não tinha e-mail. Então, as mulheres todas reclamavam, por exemplo, no caso de espancamento, era muito comum, não existia delegacia contra a mulher, aliás, foi uma ideia do programa, feita para o governador, que ano foi eleito em 82, assumiu em 83, Montoro, que é o Montoro, 82. foi uma proposta do programa. E por quê? Porque as mulheres espancadas iam numa delegacia e o delegado falava assim, bom, olha, minha filha, ele não sabe porque bateu, mas você sabe porque está apanhando. Assim como nós acompanhamos o caso de uma moça que sofreu violência sexual. Qual foi o
como é que chama? A justificativa do estuprador, do violador, do criminoso, foi que ela andava de short pela rua do bairro dela. Mas ela andava de short pela rua do bairro. Ou seja, andar de short a autoridade justificando. Isso acontece muito, Flávia, as mulheres reclamam Ângela muito Diniz, isso. lembra o assassinato da Ângela Diniz em 1979? O Dock Street chegou a ser absolvido, não é? Por ter dado tiros no rosto dela como defesa da honra, porque parece que ela estava usando um biquíni muito pequeno. Isso é absurdo. Isso acontece mesmo, Isso vereadora? acontece mesmo. Muitas mulheres não relatam, né? Têm vergonha de falar, de expor, né? tudo Elas só isso. falam quando tem entidades que garantem que ela possa estar segura para ela poder falar e relatar essas questões. Ou a Casa Eliane, ou a Casa Lilith, ou a União de Mulheres, que a Melinha é da União de Mulheres, o SOF, o coletivo, as entidades que as mulheres possam serem recebidas e falar, e ela sabe que ali fica. Mas, geralmente, as mulheres, quando elas vão na delegacia comum, elas primeiro São discriminadas, olham para ver como né? que ela está vestida, o que ela fez. E quando Ainda existe no isso, caso Flávia, no caso de violência sexual, geralmente, eles ficam olhando para ver como que ela está vestida para justificar para você ver, até hoje. que ela... E aí é um absurdo que uma autoridade, ela justifique uma violência e diga que só porque a pessoa está com uma calça apertada ou saia curta, que ela possa ser atacada por um outro ser humano, que é o homem, que nós precisamos educar os nossos homens e ter educação sexual nas escolas para que todo mundo discuta desde cedo o exercício da sua sexualidade com afeto, com amor e quando os dois querem. Acho que é isso que nós precisamos na sociedade para que não aconteça isso. Claro. Certo. Vereadora, o fator econômico, ele pesa muito ainda? A mulher, por exemplo, às vezes ela se sujeita a certas agressões porque ela não tem condições, acontece isso? A dependência financeira, de sobrevivência, é um fator muito forte na vida das mulheres. O que acontece quando uma mulher tem dificuldades financeiras? O que ela deve procurar para que ela depois possa sair desse casamento? Se ela está com problemas, se ela não pode, se ela não tem condições? Para mim, as mulheres têm que procurar apoio, entidades, grupos de mulheres que façam discussão para fortalecer a mulher. Quando a mulher se fortalece, ela é capaz de enfrentar situações, ela é capaz de negociar com seus parceiros. Tem uma questão também que é muito séria, que a gente pode tocar aqui, que também é uma violência, é o índice de mulheres contaminadas com o vírus da AIDS. É verdade. Inclusive No Brasil, cresceu. aumentou, saiu agora Aumentou nessa bastante. semana. No mundo todo. Por quê? Porque as mulheres, muito fragilizadas, as Jovens mulheres, e mulheres, né? Mulheres as mulheres jovens. não têm poder de negociar com seus muitas parceiros, casadas, né? seus namorados, também o preservativo na hora da relação sexual. Isso é muito importante. Porque Nós vamos discutir, não vai inclusive, acontecer comigo, não, está tudo bem. Então, isso acontece porque as mulheres são muito fragilizadas. Elas ainda são mulheres que são vítimas de uma relação machista e autoritária na nossa sociedade. Então, nós precisamos rever essa forma, porque essa relação, esse jeito de... Essa educação que nós recebemos, homens e mulheres, ela não está sendo boa para ninguém, nem para os homens também. Então, nós precisamos que as relações amorosas, elas sejam relações de troca e não relação onde um se submete ao outro. Flávia, Isso sabe o que eu penso? quem se submete a uma relação dentro de casa com o outro, ela vai se submeter a qualquer relação Qualquer lá fora, no outra, mercado de trabalho, em Com todos os certeza. lugares, né? Agora, existe ainda, por exemplo, eu acho que existe também um outro lado, não é? Eu fui ver a peça Écuba, com a Esther Góes, maravilhosa, né? Então, que fala da mãe. E aí você também, ao mesmo tempo, né? Muitas vezes a mulher tem que se submeter porque tem a prole, mas ela também tem a mesma força, ou melhor, a força dela vai triplicar se ela procurar defender a prole de outra maneira. Porque uma mãe vale um exército. Uma mãe vale um exército. Uma mãe sozinha faz uma luta que ela vale um exército. Eu admiro muito uma mulher chamada Conceição, que é uma dessas indicadas para ganhar o prêmio da ONU, que é presidente da Associação de Mães de Adolescentes de Risco, AMAR. O que essa mulher fez? O que ela levantou?
Quando nós soubemos aqueles crimes da FEBEM, quer dizer, o que esta mulher, por padecimento do seu filho, conseguiu na sociedade, conseguiu dar para nós também, mulheres ativistas de direitos humanos, mostrar esse valor, essa força da mãe, é de ficar impressionada. E isso a mulher sempre teve. A mulher tem um valor enorme na sociedade. Então, na hora que ela está apanhando, ela tem que se lembrar disso. Ou, melhor, na hora que ela não vai apanhar. Não é? Porque se ela tiver com outras companheiras, ela não vai apanhar. Se valorizar, né? E mais, Valorização, a gente sabe que autoestima é muito importante. até né? numa fila do caixa do supermercado, quando a gente conversa com outra mulher, as mulheres, olha que legal. Aí todas falam, é isso mesmo, que bom. As mulheres têm uma solidariedade natural, que eu não sei aqui se os homens têm. Os rapazes aqui Eles têm mais. Eu considero que não os é? homens são mais Eles solidários. têm essa coisa atávica. Mas nós também temos, e nós temos que criar. E lembrar disso. Instinto Principalmente materno, as mulheres né? que têm filhos. Por exemplo, a questão das adolescentes, das crianças violentadas. Muitas vezes dentro de casa, não é? E a mãe, como é que tem esse comportamento? Ela tem que valer um exército. Ela tem que valer um exército. O número de adolescentes grávidas que nós temos, por exemplo, o que aconteceu com essas meninas? O Será que assunto foi é só... inesgotável, né? Se a gente Exatamente. começar a falar disso. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, Flávia entende porque disso o melhor tempo que eu. Tem um projeto aqui Olha na aqui. Câmara. Mas quero eu vou falar pedir para dele vocês qualquer voltarem dia. para falar mais coisas, mais assuntos para a gente discutir. Inclusive, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque é uma curiosidade minha e é uma coisa que eu gostaria muito de perguntar para você, Rose, com relação àquelas fotos que foram publicadas no Correio Brasiliense, em relação ao assunto que a gente estava falando do Vladimir, que não foram consideradas que não Ele são foi do meu Vladimir diretor. Herzog, né? Ele foi seu diretor. Eu quero saber por que essas fotos, quer dizer, não sendo dele, perde a importância? Muito pelo contrário. Eu acho que aquilo foi até desviar a atenção do caso dos arquivos militares. Porque eu, a Clarice, a viúva dele, que é minha amiga, o João Batista de Andrade, que também trabalhou com ele na TV Cultura, todos nós fizemos parte da mesma equipe do Hora da Notícia, que foi um telejornal fantástico para aquele tempo de censura, reconhecemos o Vlado. Bom, depois de mostrar a sequência das fotos, que eu mesma não vi, o ministro Nilmário esteve na Casa Clarice, falou, bom, não é alguém muito parecido, quer dizer, aquele padre canadense que se diz que está ali é um quase sósia do Vlado, né? Não perde a importância porque não, ao mostra contrário, exatamente ao contrário. o problema da tortura, Porque né? o Vlado foi morto na tortura, não é? Apareceu lá aquela foto terrível, ele não se enforcou, ele jamais suicidaria, uma pessoa que conhecia ele. Mas ele foi morto na tortura, está provado e o Estado já admitiu. Acontece que tem um outro, então existe outra pessoa ali num registro de autoconstrangimento, de humilhação. Certo. Porque era isso que acontecia. Todos nós, quando fomos presos, na hora da tortura, um pouco antes, para te deixar muito inseguro, ficávamos nus, eles tiravam a roupa de todo mundo. Eu não sei quem falou assim, não, eles não costumavam tirar a roupa. Eu falei, bom, Costumava ser. pelo menos a minha tiraram e a de todo mundo que eu conheci lá. Porque você fica muito insegura. Eu ainda sangrava, porque eu tinha tido o meu filho um mês antes, e todo mundo sabe, depois de 40 dias você sangra muito, tem uma outra coisa. E ainda eles riam de mim, eu fiquei ainda 50 dias sem tomar banho, eles morriam de rir porque eu cheirava mal pelo leite e pelo sangue. Então, outras pessoas passaram por isso, ou por coisas muito piores do que eu, não é? Todos passaram por isso sim, e é esse autoconstrangimento que mostra aquela foto, seja de quem for. Então, muito bem, se não for o Vlado e não sabemos como ele morreu, uma outra pessoa, quer dizer, um outro crime está ali sendo mostrado. Entende? Tá, então não é um, são dois. Assim como existiu em relação a todos. E eu lamento, né, que aquilo tenha acontecido no Brasil, é terrível, e vou lutar até o último dia para que não aconteça de novo. Com certeza. Então, por isso que nós lutamos para que o Brasil seja uma sociedade de paz. Nós somos um povo bom, né? Como a gente é boa. Nós somos um povo bom, nós somos um povo que merece ter crescimento, que merece desenvolver. Nós somos um povo que merece a felicidade e acho que somos o único povo do mundo que tem essa alegria, mesmo dentro dessa tristeza, consegue superar obstáculos tão grandes. Está ótimo. Gente, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto. Vou chamar vocês para mais assuntos um outro dia, tá bom?
Já tem os telefones aqui, né? Vocês querem falar o telefone, alguma coisa? Porque tem tudo anotado aí no GC. Olha, tá? Podem ligar, eu não lembro o número, tá aí Não, embaixo. mas tá porque embaixo de da vocês produção. duas, tem aí. No Tá CONDEP, bom? Conselho de Defesa Estadual, Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, onde eu sou também secretária-geral, e Grupo Tortura Nunca Mais. Certo. Então, nós estamos às ordens e vamos batalhar pela justiça e, nesse momento, fazendo proposições. Por exemplo, no Brasil, nós vemos o caminho do Brasil pelo desenvolvimento de pequenas e médias cidades. Se o governo não falar nisso, vai ficar muito difícil pensar em outras coisas. Flávia, seu telefone para contato? 3111-2217. E o meu, já passei o meu e-mail para você. Tá já anotadinho está lá. ali, GC. E é isso. Tá ótimo. Muito obrigada Bom. pela presença de vocês. Foi um grande Obrigada a prazer. você. Obrigada Daqui a a pouquinho você. nós voltamos com mais informações para você. Até já. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul, captando os olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares, Capitu.